Eles possam abençoar a todos e a cada um. Vamos começar aqui um resgate, né, Ju? Isso aí. Tô aqui com a Juliana Fênix. Fênix porque renasce das cinzas. Porque eu tenho essa esperança, né? Que eu sempre vou renascer e eu sou imortal. Então, é porque a Fênix é uma ave que ela ressurge. Eu acho que como mulher preta, eu passo esses 45 anos que eu já tenho, eu já ressurgi algumas vezes. E sei que ainda tenho algumas para ressurgir, mas eu sempre tenho fé em tudo que eu carrego e tudo que me carrega, que todas as vezes eu irei renascer. Então, por isso é Fênix. É isso, bem-vinda à nossa parceria. Esteja com a bênção de Exu. Laroie. E é isso. Isso é coisa de preto, né? Isso é coisa de preto. Coisa de preto é o que a gente está fazendo aqui. Coisa de preto é coletivo. Como dizia Mandela, quando nós estamos assim, nós somos um. Quando nós estamos assim, nós somos o coletivo. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a nossa história só muda quando todos se conscientizarem que nós somos um único povo, uma única cultura, uma única ancestralidade. Então, saudamos a todos os meus ancestrais que me possibilitaram estar aqui. Eu saudo todos os ancestrais de vocês que me permitem estar aqui na presença de vocês. Então, hoje é um grande dia para nós, porque nós estamos aqui para fazer história. Axé. E é isso, Ju. Fala um pouco da sua caminhada. Vem sambando pelo mundo. Eu sou uma filha caçula de 4 irmãos, de 3 irmãos, de 4 irmãos. Eu sou uma mulher preta que, quando as pessoas me perguntam quando você se reconheceu preta, eu nasci preta, eu vivo preta, eu sempre serei preta. Eu sempre fui uma coisa de preta. Então, eu me entendo como mulher, me entendo como sambista, me entendo como escritora, me entendo como estilista, mas em primeiro lugar sempre vem a minha cor e a minha raça e a minha ancestralidade. Eu venho de uma família que vem da congregação cristã, conheço o candomblé, sempre amei o candomblé, mas aí eu conheço o candomblé por um toque. O toque sempre me chamou, o tambor sempre me chamou, eu sempre tive esse chamado. E aí, quando eu recebo esse chamado, eu entendo que eu pertenço àquele lugar, e aí eu vou participar do candomblé, me inicio no candomblé há 23 anos, e aí eu faço parte do candomblé, vivo o candomblé, vou me entendendo cada vez mais dentro desse ambiente, dentro desse local, e isso me traz uma ancestralidade, me traz uma força como mulher e como descendente de pessoas pretas. Aí, depois de um certo tempo, eu conheço Ifá, me inicio em Ifá, uma iniciação que me trouxe muitas coisas, me trouxe uma outra percepção, me inicio em Exu, que eu sou Ia Exu, eu sou Ianifá do culto de Ifá e eu sou Ia Exu. E aí, quando eu falo assim, acho que agora foi, Exu me traz o Franz para minha vida, e eis que eu estou aqui, junto com o Franz, numa nova caminhada dentro da Quimbanda, que é um lugar onde eu me sinto pertencente. Às vezes, para nós que somos mulheres e que viemos de um lugar onde nós não podemos ter uma altivez que isso passa como arrogância, sim, eu me sinto pertencente e eu acho que eu mereço estar aqui porque os meus trilharam esse caminho. Então eu estou aqui porque eles vieram antes de mim. Eu me sinto pertencente a essa casa, eu me sinto pertencente a essa família e hoje eu me sinto pertencente nesse nosso novo início. E muito obrigada, Franz, por essa parceria e que Exu sempre nos abençoe, esteja sempre à nossa frente. É isso, axé, muita potência nessa mulher. E sou sambista, gente, não posso dizer, sou rainha eterna de uma escola de samba, sou rainha eterna, eu sou da São Lucas, mas já passei pelo Vai-Vai, pelo Gaviões, pelo Camisa, pela Mangueira, desfilei durante alguns anos na Mangueira, e o carnaval é isso, é uma cultura preta, é uma resistência, onde eu arrumo muito problema. Eu falo demais, vocês vão poder ver isso, ouvir isso. Eu sou uma pessoa que eu acredito naquilo e eu vivo por aquilo. Eu sempre falo, eu não tenho problema de morrer, eu só preciso morrer com honra. Então, se eu morrer lutando pelo que eu acredito, então ameaça não me basta, nada. Eu sempre vou lutar por aquilo que eu acredito. E o carnaval, ele hoje ainda é coisa de preto? Nossa, lá vai eu ficar mais com problema. Vamos lá. O carnaval, ele é uma cultura que nasce de 2 mulheres pretas, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Dona Ciata e Madrinha Eunice aqui em São Paulo. No Rio, Dona Ciata, e aqui no São Paulo, Madrinha Eunice.
Mas o carnaval é uma festa popular. Por que o carnaval nasce? Porque nós somos retirados, quando os nossos foram, né, acabou a escravidão, eles não têm lugares onde eles podem ir, onde eles podem se divertir. Isso até hoje, porque existe esse preconceito, esse racismo velado, escancarado, seja da forma que for, estrutural. E aí, o que acontece com as pessoas pretas? Elas precisam de uma festa, porque o brasileiro é festa, o brasileiro comemora. O brasileiro tem R$10, ele compra 5 uma cerveja e 5 ele paga o que ele tem que pagar, porque o brasileiro é um povo de festa, nós descendemos desses povos que comemoram mesmo as tristezas. E aí surge o carnaval. O carnaval se oficializa aqui em São Paulo em 1968. E é uma festa preta. Mas era uma festa preta por quê? Porque as pessoas pretas só tinham aquele lugar para poder se concentrar e se entender como pessoas, e se entender como população. E ele vem vindo, e era muito bom. E hoje o carnaval não é tão bom, porque as pessoas pretas elas não fazem parte do carnaval. Nós não temos mulheres pretas em destaque. E o carnaval é uma festa preta e feminina, porque se ele nasce de 2 mulheres pretas, ninguém muda o ventre de nada. Se ele nasce de mulheres pretas, ele sempre vai pertencer às mulheres. Mas nós estamos sendo retiradas desse lugar. Nós não temos fala, nós não temos local, e hoje o dinheiro, poder, né, financeiro, fala mais alto. Então, o que acontece com as pessoas? As mulheres são retiradas, porque o nosso povo ainda é o povo que menos tem condições financeiras dentro desse país. É o povo que menos tem dinheiro. E o Viu Metal, ele compra tudo, e ele compra os lugares, mas não compra o gingado, não compra a cultura e não compra a ancestralidade. Então, o carnaval sempre vai ser nosso. Nós estamos lá na minoria. Hoje nós somos minorias dentro do carnaval, mas o carnaval sempre vai ser lugar de mulher preta. Queiram as brancas com dinheiro. E quando eu falo branca, gente, eu não falo da pele branca, eu falo da mente branca, eu falo do racismo, porque eu tenho muitas amigas brancas dentro do carnaval, do qual elas fazem parte. Porque você não faz parte de nada que você pertence. Você estar num lugar não significa que você faz parte, significa que você pagou para estar ali. Fazer parte é fazer parte, como vocês fazem aqui dessa casa. Fazer parte é estar ali, é fazer parte de uma história. E essas mulheres nunca farão parte, porque elas nunca vão entender a respeitar quem chegou primeiro. E nós chegamos primeiro. O carnaval é ancestral e ele é preto. E isso ninguém vai mudar nunca. Axé. Assim como a macumba, né? A gente tá no terreiro aí Somos. há muito tempo. Eu sou um homem preto de família branca alemã. Então, demorou pro Franz Preto nascer. Eu acho que isso foi algo que... Como que foi? Como foi essa infância? Minha infância foi deslocada, desfocada, né? Porque é uma cultura completamente diferente. Agradeço aos meus pais em vários aspectos, mas ser preto durante a minha infância foi um sinal de vergonha. Por quê? Porque eu não convivi com pessoas pretas. Pessoas pretas era sinônimo de pobreza, sinônimo de ruindade, e era escrachado assim dentro da minha família maior, não da família direta assim, pai e mãe, mas da família maior, primos, enfim. E quando eu me encontro preto, quando eu começo a despertar para isso, né? Porque, para você ter noção, meu pai era um alemão e teve terreiro. Meu avô teve terreiro. Então essas pessoas mais próximas, diretas, elas meio que me mostraram um caminho a seguir. Não eram totalmente ligadas à cultura negra, porque nem tinha como. Enfim, a gente convivia com brancos. Mas quando a Umbanda entra na minha casa, entra na minha vida, eu sou umbandista desde que nasci. Tentei correr por um monte de aspectos, né, da sociedade que eu vivia, do tipo de linguagem que eu tinha, né? O branco ele fala de dinheiro, de posses, de quanto ele pode comprar, o que ele pode fazer com o dinheiro que ele tem. E eu sempre gostei de pessoas, né? Isso ninguém me ensinou, isso veio de fábrica. Então, DNA, né? Exatamente. E quando eu me entendo preto, que eu começo uma jornada espiritual ali com
meus 17 para 18 anos, eu abri a casa espiritual. Né? Tinha um preparo do meu pai, conheci outros sacerdotes, até inclusive uma umbanda mais branca, vamos por assim. Isso, eu ia até perguntar isso aqui para você. A gente ouve muito falar, eu tenho para mim, mas claro, você tem muito mais propriedade para falar sobre isso. A Umbanda é branca. O que você acha dessa frase, assim, a Umbanda é branca? Eu acho que é uma frase de quem não conhece a história. Porque a Umbanda ela nasce de um culto chamado Macumba Carioca. A Umbanda é uma palavra que significa banto, uma palavra banto, que significa cura. Então ela nasce do tambor do Rio de Janeiro, da macumba carioca, do povo de rua que trabalhava a ancestralidade, os seus mortos, né? Então é prioritariamente um culto familiar, ou seja, de espíritos familiares, e ele nasce com a intenção de resgatar essa cultura dos mortos que vieram, que pisaram ou que ficaram ali na África, para que a ancestralidade não morresse, para que as coisas não se acabassem. Então a Umbanda nasce dessa visão. E ela ela se populariza, né, e vira efetivamente algo religioso quando um branco quer entender um pouco mais sobre a religião, que é o pai Zélio Fernandinho de Moraes, que era um branco de família rica, espírita, que começa a ter a curiosidade, começa a ter uma visão da coisa muito pequena. Ele queria entrar, ele queria entender, tal como o Pierre Verger aí no Candomblé. Você sabe do que eu estou falando? O branco. Entende? E aí ele começa a frequentar as macumbas, começa a frequentar, entender nomes de entidades, entender nomes de forças, entender um pouco do ritual, e ele se aproveita de uma casa espírita onde ele frequentava para falar que o caboclo das 7 encruzilhadas fundaria uma religião, ou seja, organizaria essa religião de forma bem cristã e bem colonizadora, para que a gente pudesse organizar, porque até muito pouco tempo atrás a Umbanda era uma seita. Ela vira religião, acho que nos anos 90, efetivamente reconhecida como religião. Então, e o Zélio ele começa a organizar, com o nome dos santos católicos, as casas. Então, casa de São Jerônimo, casa de São Jorge, casa Nossa Senhora Aparecida, que foi uma das primeiras casas de Umbanda que o Zélio coloca. E aí, na história, o que eles fazem? Eles criam um congresso chamado Congresso Espírita de Umbanda, onde ele reúne pessoas para meio que dar uma cartilha do que é e o que não é Umbanda. E aí isso começa a ser uma coisa oficial, né? E a gente sabe que a grande maioria das pessoas de poder oficiais reconhecidos, anos 80, 60, 70, 50, eram brancos, até porque o preto não era letrado do ponto de vista, né, da cultura portuguesa. Espíritos que o meu pai carregava começou a entrar para uma coisa mais ligada ao negro. Eu me desvinculo, eu saio de casa muito cedo, eu saí de casa com 17 anos, abri minha casa espiritual com 18 e estou aí desde então, estou com 41. E aí, nesse tempo, eu busquei cada vez mais a raiz da coisa. Né? O preto não está no livro, o preto está na oralidade, o preto está na manifestação. Né? E aí é onde eu encontro aqui em Banda, há 17 anos atrás, com uma pessoa que estava ligada ao Candomblé, era Candomblé Angola, e ela me inicia na Quimbanda. E aí eu começo a efetivamente me reconhecer como negro.
culturalmente ter um resgate efetivo do que... Porque são coisas pequenas, Ju. Por exemplo, cabelo. Então, esse reconhecimento, o que ele... A primeira coisa que você falou assim, eu sou um homem negro. Apesar de vir de uma família branca, apesar de viver, né? Ouvir que o negro... Infelizmente, eu também tenho uma família, uma parte preta, uma parte branca, e assim, tudo que eu ouvi quando criança é que o negro era ruim. Se o negro não caga na entrada, ele caga na saída. Eu cresci com isso. Minha sobrinha preta. Elas são as pretas da família. Ovelha negra. Eu cresci com isso. E para você, quando você vê que tudo aquilo que te colocavam como pejorativo se torna qualidade. Que o meu cabelo duro é bonito, que minha pele preta é bonita, que a bunda que é fora do padrão também é bonito, o peito, o jeito de cantar, o jeito de dançar, a nossa religião. A religião você já tem desde criança. Mas quando você entende assim, tudo que me ensinaram que é feio, na verdade é lindo. Quando você olha para você e fala. É o reconhecimento de beleza, né? De beleza não só do ponto de vista de estética, mas do ponto de vista de tudo que se faz. Empoderamento, né? Porque a gente começa a entender o valor, né? A gente está num país onde culturalmente a gente não vê valor em coisa preta. Isso é cultural, é histórico. Tem um porquê, né? O preto, até o povo originário, né? Ele é considerado menos, né? A gente tem aí, por exemplo, em grandes literaturas espirituais, o que permeia o nosso povo, então o espírita, o católico, a gente vê uma fala que diz que o nosso povo não tem alma. Se ele não tem alma, ele não tem expressão. Se ele não tem expressão, ele não tem valor. Entende? Então, são todas as coisas que estão no consciente coletivo. E, enfim, e aí eu traço essa história, eu traço esse caminho, eu tento fazer primeiro um resgate com relação à adoção, né? Eu sou um filho adotado, então buscar os meus iguais, buscar as coisas ligadas ao que realmente me chama, né? No que me estimula, no que é minha essência. Abro o terreiro, tenho pessoas que né, o semelhante atrai semelhante. Então, as pessoas do terreiro muito têm a ver com a minha história. Alguns muito mais, outros menos, mas todos ligados a essa essência do quem sou eu, para quem que eu vim, quais são os meus valores, qual é a minha beleza, qual é a minha expressão. Entende? Isso que me encanta dentro do terreiro. E traço essa jornada. E hoje eu acho que é um dia importante porque a gente começa a ressignificar isso, não só para nossa expressão alma, né, algo de dentro, mas também para o mundo. Exatamente, quando nós temos o poder de segurar um microfone, sendo que há pouco tempo atrás eu estaria no tronco, com certeza. Pela personalidade, pelo que eu desejo, pelo que eu quero. Então, hoje, quando eu tenho poder de segurar o microfone, eu devo a quem veio antes, que morreu para que hoje eu pudesse segurar o microfone. Mas hoje a gente tem por obrigação, eu acho que toda pessoa tem por obrigação de se entender e saber que nós temos um lugar de luta. Não é confortável. E às vezes as pessoas falam para mim assim, você não está cansada? Ontem mesmo eu recebi uma prima na minha casa e ela falou assim para mim, você não está cansada dessa luta? Eu falei, não, para mim é muito mais fácil. Antigamente eles já teriam me matado, hoje eles só me xingam. E cada vez que eles me xingam eu falo assim, que legal, eu estou nesse lugar, é isso aí mesmo que eu preciso. Vocês têm que entender que eu não me pareço com vocês, que eu não penso como vocês, que a minha religião não tem nada a ver com vocês. Eu tenho a minha própria religião, meu próprio povo, minha própria cultura. E isso às vezes é uma afronta, na grande maioria das vezes. E hoje é você aqui, quando eu vejo você falando, eu me vejo em você. E eu acredito que você também se veja. Sim, porque nós somos, no final a nossa luta é a mesma, igualdade, equidade, poder, empoderamento, direcionamento. E nós estamos aqui para dizer para essa juventude que está vindo que a favela só vence quando todos estiverem bem.
Não é um iPhone, não é uma viagem internacional, não é um carro importado, não é um perfume caro, não é uma bolsa cara que vai te fazer vencer. Porque a nossa vitória só será coletiva. Nós temos que ter essa consciência. Nossa vitória só existe no coletivo. Individual não é vitória, é ego. É só o seu ego que está sendo aplacado. Porque no final você continua sendo o periférico, o preto, o macumbeiro, e tudo isso é no pejorativo. Mas como nós viemos fazer coisa de preto, nós vamos mostrar que todo esse pejorativo pode virar adjetivo. E é isso, né? Eu sou porque nós somos. É isso. É isso aí. E falando em coisa de preto, eu vou chamar essa preta que eu tive orgulho de fazer parte da nossa família. É uma mulher preta, mãe de santo, carrega uma casa. Bruna Taveira. Sim. Boa. Axé. Bruna, seja bem-vinda por Coisa de Preto. E essa é uma pergunta que nós vamos fazer para todos. Quando eu falo coisa de preto, o que vem à sua mente? Hoje, esse adjetivo, esse dito popular, para mim, ele foi ressignificado. Porque quando a gente falava coisa de preto, a gente automaticamente era para coisas pejorativas que nos colocavam em um lugar de opressão, um lugar de diminuir, né? Para mim, isso aqui é coisa de preto. Terreiro é coisa de preto. Orixá é preto. Os nossos ancestrais têm as suas influências afro-ameríndias. Tudo isso, a magia, a prosperidade, o lugar de fala é coisa de preto, né? Então, assim, pouco se fala dos antigos egípcios, né? Povo preto que trouxe a matemática, que trouxe a ciência, que trouxe a tecnologia. Então, eu tenho assim uma visão que coisa de preto é a gente elucidar não só o povo do terreiro sobre quem nós fomos e aqueles que vieram antes. Então às vezes é tão louco isso, porque eu lembro na infância, assim, quando a gente falava de história, que hoje a gente ressignifica, a gente tendia a pensar que Egito não era África. Que era algo apartado, né? Era um continente apartado. E aí a gente precisa passar para essa juventude, né? Não somente para as crianças pretas, mas principalmente porque os livros de história simplesmente apagaram essa parte. Eles apagaram a nossa história. Então a gente precisa trazer essa consciência e mostrar que não. Nós não somos apenas descendentes de pessoas que foram escravizadas. Nós somos descendentes de reis e rainhas, de cientistas, de grandes magistas, de grandes agricultores, de vários pensadores, enfim. Então, para mim, hoje foi ressignificado. Mas a Bruna da sua adolescência, quando falasse, isso é coisa de preto, ia, infelizmente, pensar ou associar algo negativo. A trança do meu cabelo é coisa de preto. O modo que eu me visto, a minha boca, o meu corpo. Que hoje pagam para pôr essa boca, né? Você entende? Eu sofri muito bullying. Que era beiço. Nossa, eu acho que eu tive todos os adjetivos possíveis e imagináveis referente à minha boca. E hoje é isso. As pessoas, elas querem ter um padrão, uma estética parecida com nós. Eles querem ter acesso à magia ancestral preta. Mas, né, não querem ter o compromisso, não querem pisar no terreiro, não querem participar de uma função. Não querem lutar contra o racismo. Eu acho que não existe, e é como eu sempre falo, o racismo não é nosso, o racismo é do povo branco, né? Então eles têm que aprender, e eles têm que entender a nossa cultura, assim como nós entendemos a deles, né? Quando você fala em Egito, eu sempre brinco, eu falo assim, o Egito, ele é muito preto, mas as pessoas, ele é no continente africano. Quando eu falo para algumas pessoas, o Egito é no continente africano, elas... O Egito? Não é, gente. O continente africano são 54 ou 56 países, eu sempre me confundo. Mas o continente africano é riquíssimo, é o continente mais rico que nós temos, que ele é saqueado há todos esses anos e ele continua rico. Então imagina quanta riqueza tem nesse lugar, né? Eu vejo as joias da coroa da Inglaterra são da África. Exatamente, que foram roubadas. Agora roubaram. Como que é o nome daquele museu agora que foi roubado na França? Louvre. Na verdade, eles não foi roubado, porque tudo que tem lá é roubado, nada é deles.
Exato. O europeu não tem cultura, ele não tem muito o que oferecer. Tudo que eles têm ali é roubado de outros povos, de outra cultura. Então tem tudo isso. E eu falo, nós precisamos nos entender. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, Bruno. Dentro do terreiro, o terreiro ainda é coisa de preto? E mais, você acha que de alguma forma nós, de terreiro, estamos sendo roubados? Com toda certeza, a minha visão hoje é que nós somos roubados. Para mim, o ambiente de terreiro ele tem que sempre trazer a lucidez aos adeptos, aos filhos, sobre letramento racial, minimamente falando, né? Porque a cada dia que passa, a nossa religião ela está sendo dominada por pessoas que têm um poder aquisitivo maior do que as pessoas pretas, né? Que querem literalmente, como exemplo que eu citei, comprar a magia, comprar um assentamento, comprar, estar ali, né? Ter esse acesso, mas não a vivência. Então, a gente não pode esquecer daqueles que vieram antes de nós e faziam e aconteciam com elementos básicos. A gente não pode esquecer da fonte, dos orixás, a gente não pode esquecer de retransmitir essa consciência para as pessoas. Eu sinto que falta um pouco de responsabilidade das lideranças de terreiro em terem essas conversas, porque elas são difíceis, elas são desconfortáveis. Tem um exemplo que num desenvolvimento teórico que eu estava fazendo dentro da minha casa, eu ouvi de um homem preto, um filho meu preto da corrente, que até há pouco tempo ele não se considerava um homem preto. Então, não é apenas o fundamento da religião que nós devemos honrar e guardar, mas ter essas conversas de literalmente de reconhecimento para aqueles que não se enxergam dessa forma. Então, é muito duro. Eu fiquei muito gélida com essa informação. Como assim você não se reconhece em homem preto? O pai é branco, mãe é preta, então, né, nasce ali um homem preto de pele mais clara, mas continua sendo um homem preto, né? Temos também outros temas que a gente abordou, como, né, a pele retinta, né? É uma questão. Teve até agora há pouco tempo esse fato de você estar falando da pele preta retinta, da partitude, né? E assim, você pode ter a pele mais clara, mas o racista sempre vai te enxergar como uma pessoa preta. Você talvez vai ter dúvida se você é preto ou se é branco, mas o racista nunca terá. Então você pode ter uma mulher branca, você pode ter amigos brancos, mas você continua preto. E às vezes, antigamente eu tinha raiva, né? Eu falava que eu gostava muito de Zumbi, porque o Zumbi matava todo mundo que não concordava com ele. Mas agora eu tô evoluindo um pouquinho, então eu tô mudando um pouco esse pensamento, né? Mas hoje, quando eu vejo uma pessoa, como você falou, um homem preto, que não se entende como preto, é mais fácil ser branco. Sim, O mundo é mais fácil. Claro que eu não estou dizendo, mas o branco tem problema financeiro. Mas você chegar num lugar e você ser julgado pela sua cor, porque isso não dá para mudar. Eu posso estar com a melhor roupa, o melhor cabelo, mas quando vocês sempre falam sobre isso, é muito interessante. A gente pode ter acesso, pela nossa condição financeira, a um restaurante Michelin, 5 estrelas. Só que as pessoas que frequentam esse lugar e que não são pretas, elas não estão acostumadas em ver um corpo preto habitando e desfrutando disso. E isso precisa ser normalizado. Nós não nascemos apenas para trabalhar, para, enfim, sobreviver. A gente também nasce para desfrutar. E sempre tem esse incômodo, esse impacto, né? Chega uma pessoa preta que chama atenção, que está ali no lugar, e aí aquele olhar de espanto. Eu tive um caso assim, eu morava num lugar bom, eu sempre morei em lugar bom, sempre tive uma condição de média, assim, de classe média boa. E eu tava indo na casa de um colega meu no verão, né, jogar videogame, brincar, eu era um molequinho. E eu entrei no elevador, né, eu morava ali, entrei no elevador da pessoa, o pai desse cara, o pai branco,
Ele virou e falou assim, você sabe que o elevador de preto é o de social, o de serviço, né? E eu era uma criança. E aquilo, sabe, eu continuei, não saí do elevador, porque eu sempre fui desaforento. Mas, sabe quando aquilo, fala assim, pô, mas qual que é o meu lugar? E aí você começa a olhar os lugares que eu frequentava e repensar as falas que a minha família recebia. Nossa, mas ele chama Franz. Nossa, mas ele é mesmo. Ah, ele é filho. Nossa, ele faz parte da família também. Até um dia que um primo meu, né? Isso já é grande, já com terreiro, enfim, indo contra todo um arquétipo que esperava, né? Porque, eu estudei em TI minha vida inteira, eu sou pós-graduado em TI, sou gerente de projetos, enfim, trabalhei em empresas fortes, brancas, né? E era isso que eles esperavam de mim. E quando eu chego, né, e abro o terreiro e tenho essa causa, né, de buscar os meus e tal, e eu vou num evento, um dos últimos eventos de família que eu fui com os meus primos, né, com a família inteira, com o meu avô, que era o patriarca, e acabava unindo todo mundo. E o meu primo foi apresentar para uns colegas de trabalho do pai dele. E eu não me esqueço, isso me marcou, porque ele falou assim, esse aqui é um amigo da família. Nossa. E aí você fica assim, tipo, você não tem reação na hora, mas você entende que fala assim, putz, eu não faço parte. Sabe? E que bom. E que bom. E que bom. Na época, assim, eu tinha uns 19, 20 anos, você toma um choque, porque, enfim, pessoas que crescemos juntos, brincamos juntos, tivemos todos os natais, verões, todo mundo junto. Só que aquilo ali me realmente fez um racho. Falei assim, putz, por mais que eu queira ser, né, na época, eu queria ser, hoje eu falo, putz, ainda bem que eu não sou. Entende? E é uma coisa que, vou falar, que eu vivi num universo branco muito tempo. É muito difícil, porque parece que sempre que você está devendo um favor, sempre parece que você está correndo atrás, sempre parece, nunca o que você faz é bom. Sempre eu tive que me provar um pouco mais, sempre que eu tive que fazer um pouco mais. E aí, eu entrava na minha casa, eu falo isso hoje com um pouco mais de alegria, de sorriso, mas eu tinha vergonha de tirar foto, porque eu não me reconhecia ali. Eu tirava foto, todo mundo loiro de olho azul, e eu falava, puta que pariu. Até eu escutar também de uma tia, falar assim, olha, quando você for no verão, não toma tanto sol, não, para você ficar com a pele um pouco mais clara. E eles não têm noção do quanto isso afeta na vida, né? Psicológico de uma criança. Não existe. Uma criança preta não tem o mesmo valor que uma criança branca. Nossa, mas esse povo só fala sobre isso. Você, como as pessoas falam assim pra gente, né? Você é radical. Mas imagina, eu ouvi essa sua história agora, como eu não vou ser radical? O que é ser radical? É acreditar naquilo, é criar raízes dentro daquilo que você acredita. E eu sou radical em tudo que eu pratico, assim. Hoje eu aprendi a devolver o desconforto. Isso aí, né? Hoje eu aprendi, porque muitas vezes, Franz, eu ouvia coisas referentes ao meu cabelo, ao meu corpo. Eu tive, no início da pré-adolescência, uma questão chamada idade óssea avançada. Então, eu com 11 anos, mais ou menos, eu já tinha um corpo formado de uma mulher. Então, assim, é bizarro como quando minha mãe pedia para eu ir comprar um pão e tinha aquelas pessoas mais velhas ali, como o corpo da mulher preta, ele é visto e sexualizado desde muito cedo. Então, às vezes a gente associa pessoas com pensamento de pedofilia só depois que cometem um ato. Mas a gente tem que prestar atenção nas nossas crianças, porque isso é vivenciado 24/48. Principalmente se você é uma mulher preta. Então, desde criança, você tem a sexualização imposta goela abaixo. Aquele olhar, né, de a mulher preta tem as ancas largas, tem o seio farto.
E é muito complicado você explicar para uma criança que existe isso e que ela deve se defender de alguma forma. Então, por muitas vezes eu ouvia, né? Ah, neguinha de cabelo duro, a nega da bocão, enfim. E eu não conseguia devolver esse desconforto. E aí, o que acontecia? Eu passava mal, porque eu ficava com aquilo engasgado e hoje, ao menor sinal, eu devolvo. A gente precisa normalizar isso. Isso, Bruna, eu nunca vivi, porque eu tinha uma avó, minha avó Neguita, era uma mulher de pegar um pedaço de pau e bater em quem fosse, uma negrona retinta, jogava capoeira, uma mulher negra, preta, que era babadeira. Eu falo que minha avó é minha primeira ancestral, é meu primeiro orixá, que eu reverencio muito. Muito obrigada ao universo por ter me dado minha avó como vó. E minha avó ensinava para mim, mexeu com você, bate, desce a mão. Então minha avó fazia muito pente quente. Para quem não sabe, pente quente é um pente de ferro que você coloca no fogo, que eu tenho 2 em casa, inclusive, que às vezes eu ainda utilizo. E eu fazia pente quente. Então eu chegava na escola com o cabelo liso. E aí os meninos jogavam água no meu cabelo. As meninas não tinham 2 vezes. Era água, era soco. Eu sempre fui da guerra. Eu nasci para brigar. Eu batia. E quando a mãe ia, quem era minha mãe? Não, era minha avó. E minha avó falava, ela bateu e se você achar ruim, eu bato em você. Minha neta não nasceu para passar por nada de errado. Bateu, xinga. Então eu aprendi muito a devolver. Mas isso também te torna raivosa. Ao primeiro sinal, hoje tudo assim. Quem tá vendo aqui o sentadinho, com a perna cruzada, mas no primeiro sinal é um barraco. Eu ando com um spray de pimenta na minha bolsa. Então eu sou uma pessoa que eu aprendi que me defender é um sinal de sobrevivência, que é o que você está falando. Então eu não tive essas dores, mas ao contrário eu tive a raiva. Então eu sempre estava pronta. E mesmo assim passei por várias situações horríveis, né? Eu estava falando aqui pro Fran, falei para algumas pessoas, eu estava na 25 com os amigos do Rio, na Pagé, agora, 2 anos atrás, e eu sentadinha assim na Pagé, que não é de São Paulo, mas Pagé é um centro, é um prédio bem popular na 25 de março. E eu tô lá sentada, eles estavam comprando, eu sentei, porque eu estava cansada em frente ao elevador, e eu tô paradinha ali em frente ao elevador, esperando eles comprarem eles dentro da loja. Eles com sotaque carioca, que eu adoro também, mas eu tô ali, e eu sou uma pessoa que conversa, eu gosto desse... Né? E eu tô ali conversando com uma moça, aí vem um cara que tá comprando um árabe, não sei de qual país, mas era árabe. E ele tá conversando, tá comprando muita coisa, tá comprando em atacado. Ele tá comprando e eu tô aqui, sentada, e meus amigos lá dentro comprando. Aí eu virei, aí ele virou e falou assim, você é baiana? Eu falei, não. Aí ele falou assim, você é carioca? Eu falei, não. Ele falou, porque eles são cariocas. Eu falei, eles são meus amigos, eles vieram aqui para conhecer, mas eu não sou carioca não, eu sou daqui de São Paulo. Tudo bem, ele continuou comprando. Aí nisso, ele foi se afastando, como daqui 20 metros, mais ou menos. E aí ele se afastou, no que ele se afasta, ele para assim na minha frente e fala assim, meu sonho é comer uma mulher igual a você. E ele sorri. E aquilo é assim, mesmo vindo desse lugar, mesmo brigando, porque eu joguei bola, andei de carrinho de rolemã, soltava pipa, eu não esperava. Eu não esperava aquela frase dele. E ele falou e sorriu, e a Pagé é muito cheia. Então, quando ele falou, ele já sorriu e saiu no meio da multidão. E aí eu fiquei parada. Aí a moça com quem eu estava conversando falou assim, ele falou o que eu ouvi? Eu falei assim, ele falou. Aí eu fiquei assim, parada, olhando. E aquilo te coloca nesse lugar de objeto, de eu não sou uma pessoa, eu não mereço o mínimo de respeito. Aí você também se pergunta, será que é a minha roupa? Será que foi algo que eu fiz? Será que por eu ter respondido? Será que quando ele veio falar comigo, fazer uma pergunta? Mas você sabe que eu vou já fazer uma pergunta para vocês dois. Para você que é de carnaval e para você que é mãe de santo. Nos anos 90, a gente conheceu uma figura na TV Globo, que era a Globeleza. Que era uma mulher preta que aparecia pelada em horário nobre na TV, para anunciar o carnaval. Aquilo permeou a mente do povo como o carnaval era uma festa que expunha corpos pretos para promiscuidade.
Não estou nem questionando como cada um quer viver, não é esse o ponto. Mas você acha que esse símbolo, né, da Globeleza aparecendo pelada, anos 90, de forma aberta, horário nobre, não ajudou a fortalecer essa imagem? Ou, outra pergunta em cima desse assunto, ou não é uma falta de conscientização de uma forma geral do como que é o comportamento do negro na sua essência? Porque hoje a gente está num território completamente colonizador. Ou seja, a nossa forma de agir, a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de pensar o mundo, de pensar a relação, é completamente diferente do que a gente vê na África. O que vocês acham disso? Primeiro, da sexualização, não, então a Globeleza aparecia nos anos 90, programa do Gugu, enfim, vários lugares onde se expunham à sexualização, principalmente de mulher, porque não existe um globeleso, não existiu, né? Principalmente da mulher, mas era aberto e era tido durante muito tempo como uma arte. Você acha que isso agiu contra ou não? Era uma beleza que a gente não soube administrar, o mundo não soube olhar, enfim, o que vocês acham disso? Seu lugar de fala no carnaval, eu não sou. Minha família é do Vai-Vai, Zeca do Tabaco, Rock, são meus primos, mas não sou ativa, então vou deixar ele responder. Então, é assim, uma bailarina, em alguns lugares, ela usa uma roupa tão sensual quanto uma passista. Nós temos, nos anos 90, muitas mulheres aqui, o pessoal é mais novinho, mas existia, acho que não sei se ainda tem, uma revista chamada Playboy. Então, nós tínhamos muitas atrizes que saíam nuas. Então, assim, não importa o quanto nós estamos vestidas, para eles, nós somos um pedaço de carne que pode ser utilizado de uma forma, porque eles não nos veem como mulheres, como mãe. Dificilmente um homem olha para uma mulher preta e vê ela como mãe, como esposa, uma mulher para andar de mão dada na sociedade. Ele enxerga a mulher negra, sim, como um objeto, mas isso não é como nós nos mostramos, é como a nossa imagem foi criada lá atrás. Nós teríamos que voltar no passado e mudar aquela primeira imagem. Ou a pessoa tem que entender que nós temos tantas mulheres brancas hoje que fazem as mesmas coisas que mulheres pretas, mas para nós é colocado dessa forma. Então, eu falo uma bailarina, para quem já foi no teatro, uma bailarina ela dança praticamente nua, mas ninguém comenta isso, porque é a arte. E o nosso é promiscuidade, o nosso é sexualização. Então, não é o que nós fazemos, é o olho de quem vê. E quando é o olho do outro, eu não posso entrar na mente dele. A única coisa que eu posso dizer é que eu acho a Globeleza maravilhosa, e era um corpo dela, né, gente? Hoje todo mundo compra. A boca eu não tenho nada contra. A boca, o peito, a bunda. A Globeleza era um corpo feito à mão, esculpido por Deus. E era uma mulher belíssima, é uma mulher belíssima até hoje. Mas você vê, a Luma de Oliveira, na mesma época, teve um casamento maravilhoso. Aí você põe a a Luísa Brunet. Luísa Brunet sempre desfilou no... É o que maravilha, gente. É o que maravilha. Acho que foi uma das primeiras mulheres a mostrar o seio no desfile. Ninguém colocou ela como objeto. Ela teve maridos, ela teve filho. E a Globeleza sempre ficou com esse papel de que a mulher que dança nua não serve para sentar na mesa, ela só serve para deitar na cama. Então, isso é criado já. E quando você faz essa pergunta, essa imagem ainda existe muito. Eu fiz show durante muito tempo e eu paguei muita conta com show, porque eu trabalhei muitos anos no Gaviões e fiz muitos shows com Gaviões. E é um dinheiro que entra na sua vida, você como passista. Quantas vezes teve o dia da mulher falar assim, meu marido pode pegar na sua bunda? Não, ele não pode. Porque eu não vejo ninguém chegar na bailarina que está lá no palco, no Teatro Municipal, e falar assim, meu marido pode pegar na sua bunda? Porque ela está com a bunda de fora igual a minha. Só que ela é bailarina. O balé é arte. O samba é coisa de maluqueiro, de prostituta. E aí você vai descendo a ladeira. Mas eu acredito que é muito isso.
Não importa o que nós façamos, nós sempre vamos ter esse lado pejorativo de E falando em arte, a gente precisa falar do posicionamento do negro nas grandes mídias. E para isso, nós estamos aqui com o Mauro Alencar, que é o guardião da dramaturgia de novelas do Brasil. Bem-vindo. que honra! Mauro, obrigado por ter vindo. Agora, pronto. Boa tarde. Bem-vindo. Já vou jogar você tipo pinga-fogo. Diga, adoro. Como você está vendo o posicionamento do negro dentro da grande mídia, dentro de novela, dentro da arte que é consumível? Bom, tendo em vista tudo que eu vi desde os meus 8 anos de idade com Irmãos Coragem, eu não tenho dúvida de que o preto tem se desenvolvido muito dentro da arte dramática. Porque nós tínhamos elenco com 40, 50 atores e tínhamos apenas 2 atores pretos que faziam papéis de ou era chofer, ou era empregada doméstica, ou era escravo, era sempre desse jeito. Eu conheci o grande ator Milton Gonçalves, que dirigiu, foi um dos diretores da novela Escravos Aura. Ele era muito amargurado e com razão, porque ele não conseguiu se desenvolver como diretor por uma questão racial. E o meu saudoso padrinho Erval Rossano, que era diretor de livro da TV Globo, convivi por 30 anos, dizia isso para mim. O Milton Gonçalves não alcançou um posto maior por ser preto. Então, apesar de tudo, não é, de todas as dificuldades, se hoje temos aqui um podcast do preto, que é maravilhoso, é muito bem-vindo, é porque lentamente as lutas foram acontecendo, a própria mídia foi compreendendo isso, mas também por conta da própria expressividade do preto. Não é? Aí eu recordo a vocês que em 1944 o teatro passava por uma renovação, porque o Nelson Rodrigues já havia escrito Vestido de Noiva, dirigido por um polonês, Zimbinski. E vocês sabem que o teatro foi remodelado pelos imigrantes, né? Porque nós não tínhamos, digamos assim, cultura para fazer toda a transformação social, cultural, de empreendedorismo. Então foi por meio de um mecenas, Franco Zampari, um italiano, um empresário que investia na arte. Tem que ter alguém para investir nas coisas, não é? Estou indo bem, tá bom? Assim, Maravilhoso. Então, pronto, eu posso continuar. Ótimo. Né? Ótimo, tá ótimo. Eu- Muito bom. Maravilhoso. Índio. Bom, então, o que acontece? E aí, o Vestido de Noiva estreou em 43. Em 44, o Abdias do Nascimento reúne um grupo de atores pretos, Ruth de Souza, Zeni Pereira, que eu conheci de Isabel, inclusive, e a Léa Garcia, que já estava casada com ele. E cria o Teatro Experimental O Negro, no Teatro Municipal. Que foi um acontecimento extraordinário. Acontece que havia toda uma questão já eurocêntrica, que foi muito bem citada aqui, que não permitiu o avanço disso, uma questão preconceituosa, não é? Se nós pensarmos que a África é o berço da humanidade, é uma coisa completamente esquizofrênica, eu acho, vocês me perdoem, né? Eu acho que racismo é uma coisa esquizofrênica. Bom, espero que ninguém me cancele, mas enfim, sei lá. Eu penso Bem-vindo dessa ao maneira. clube. Bem-vindo Não ao é? clube. Se for cancelado, bem-vindo Não é? ao clube. Não, se você for cancelado, bem-vindo ao clube. Não, eu acho uma coisa absurda, porque, bom, aí, então, esse grupo não foi adiante exatamente por conta disso, não é? E se nós pararmos para pensar que as duas maiores expressões, não é? A maior expressão da personagem preta vem de Cuba, não é? Que é um país preto, que é Mamãe Dolores, da novela O Direito de Nascer, né, que é uma personagem, então, acho que qualquer criatura que estude antropologia, sociologia, deveria escrever sobre ela, porque ela salva a Maria Helena e o filhinho da morte, porque era mãe solteira. E o pai ia mandar matar
a filha e o neto. E quando você fala assim, Mauro, você vem colocando a história, e você vem falando com propriedade, porque você conviveu, não, que você conviveu, e aí você vai falando hoje, na atual situação, o que você acha da nossa dramaturgia? Por exemplo, acabou, né, há poucos dias. Não, eu quero que você fale. O que você achou de Vale Tudo? Só Jesus na calça, eu tenho que dizer isso. Olha, o que eu penso... Bom, então assim, claro, teve esse avanço, né? Porque hoje nós temos atores pretos em papéis de protagonista, o que realmente então, toda essa evolução que eu posso contar, e alguém me escreve por WhatsApp, eu posso dar exemplos, porque eu convido com essas pessoas, convivi, e eu falava até para Vivi que eu sou jovem, mas já fui mais jovem ainda, então eu acompanhei tudo isso, não é? Bom, então teve uma melhora boa, claro, porque sabe como eu conheci a Zezé Mota? Ela oferecia cafezinho na novela Super Manuela. O senhor está servido? O senhor quer mais um café? Eu juro, foi desse jeito. Bom, quando a Janete Claire, vou só contar esse exemplo para justificar depois. O Milton Gonçalves chegou um dia para ele e falou assim: nós morávamos no mesmo bairro, no Flamengo, lá no Rio. Por isso que eu sei de detalhes assim. Depois, acho que as pessoas gostavam de mim, me convidavam para tomar café, iam comentando as coisas da vida. Ele falou: Janete, você não pode fazer um papel para mim? Um homem letrado, que usa um sapato envernizado, te juro, um blazer, um paletó, alguma coisa assim, porque eu só faço pescador. 20 minutos. Eu só faço pescador, eu só faço aquilo. E ela fez um psiquiatra em Pecado Capital, Dr. Percival, que era um belo papel. E na hora que ela foi unir o Milton Gonçalves com a Tereza Maio, que era a filha do Salvino Lisboa, que era do Duarte, a censura falou: não pode. Então, vocês percebem como a coisa era naquelas épocas? Sim. E não permitia isso, não permitia um relacionamento interracial, porque tinha que manter aquele padrão realmente. Aí, o que acontece? Hoje, sim, melhorou muito, está tudo, né, porque realmente há uma expressividade. Agora, o que eu creio que realmente que falta são autores pretos que escrevam realmente com essa visão. Não é? Isso é muito importante. Não é? Que isso realmente foi uma lástima absurda, o que aconteceu com a Thaís Araújo. Eu tenho vergonha até de falar, compreende? O sumiço do papel dela nessa versão de Vale Tudo é uma coisa assim medonha, uma coisa bizarra. Então, eu acho que tem que ter essa consciência dramatúrgica sobre o preto, não é? Como tem que ter sobre o amarelo e assim por diante. Não, ótimo. Falando sobre... Você assistiu, Bruna, Vale Tudo? Não acompanhei. Não acompanhou? Só acompanhou o filme. Não fizeram bem, porque realmente... Então, você acha que quando você fala assim, nós precisamos de diretores pretos, nós temos quantos diretores pretos? Pouquíssimos também. Em horário nobre. Não vou dizer agora, por exemplo, assim, exatamente, mas é um número muito reduzido de diretor, de autor, compreende? E isso só vai ter um equilíbrio quando houver um equilíbrio racial, não é? Porque nós já sabemos que Deus criou vidas, não criou raças. Então, porque quando tem uma fala de Mãe Estela, nós estávamos até conversando ali, que a Mãe Estela fala que nós precisamos falar de nós. Então, eu acredito nisso, eu acredito que enquanto o branco ele não viver, e assim, eu acredito, por exemplo, até depois eu vou pedir para você falar, depois dessa minha fala, eu vou pedir para você falar sobre o seu livro de Léa Garcia, que o Mauro está escrevendo. Eu estou pedindo. Ele está escrevendo sobre Léa Garcia. Então, eu acredito que nós precisamos falar de nós. Então, eu acredito que nós precisamos desse espaço. E não é falta de capacidade, não é, Bruna? Não, talvez esse senso de confiança, que esse também é o nosso lugar, né? Eu conheço produtores, artistas independentes, né? Que tem um puta de trabalho,
uma possibilidade, né, de estar na mídia aberta, de estar em mídias famosas, mas é isso. Talvez a gente também, além das oportunidades, a gente tem que normalizar que esses também são lugares que nós temos que ocupar. A gente tem, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma coisa chamada o arquétipo. O arquétipo, ele está ligado com muitas coisas, muitas nuances sensíveis históricas. Então, por exemplo, qual que é o negro? Aí eu vou falar do homem, né? Qual que é o preto bonito? O preto bonito, ele tem que ter corpão, assim como a mulher. Ele tem que ser grande, ele tem que ser sinônimo de virilidade. E os Ele traços tem que ser não muito fortes. Tem que ter os traços mais finos, como eles dizem. Exatamente. É uma mistura ali. E quando a gente fala de arte, quando a gente fala, né, na Quimbanda, a gente fala muito do cabaré, do reino da lira, que é o reino dos artistas. O que é o cabaré? O cabaré é um palco de espetáculos de apresentação. Então, a gente tem, historicamente, na mente popular, um arquétipo de beleza, um arquétipo de lugar de fala, um arquétipo de posicionamento. Então, até os anos 90, por exemplo, eu sou corintiano. Você falou da Gaviões? Opa. Eu sou muito corintiano. E você viu Bando de louco, hein? E você viu o Corinthians, né, com o hino falando do esporte pretão. Então eu acompanhei um Corinthians, por exemplo, quase que 90% de jogadores negros. Jogadores negros. O Pelé se destacou por ser um excelente jogador, mas ele precisou ser o melhor. Ronaldinho Gaúcho, negro. Ronaldo, negro. Sabe? Então são pessoas que precisavam fazer muito para estar em lugares historicamente desejados por brancos. E só pode ter um também, né? Exato. Por exemplo, Pelé e Garrincha. Por que Garrincha? Entende? Mas Você vê, o que eu um. quero dizer é que essa pergunta que você falou, o que falta pro preto, pro negro se posicionar, é a gente quebrar um arquétipo de visão. Então, o que é bonito? A gente vê, por exemplo, modelos, né? Uma que foi muito popular nos meus anos, Gisele Bündchen, ela é branca. E as pessoas buscavam a cor branca, a pessoa branca, como padrão de beleza. Que é um padrão eurocentrista, né? É um padrão de beleza europeu, não do Brasil. Exatamente. E a Gisele Bündchen nem é um padrão da mulher brasileira, que a mulher brasileira é bunda, é perna. A Gisele Bündchen, ela tem um padrão. O estereótipo de uma mulher, né, europeia. Exatamente. E aí o que aí entra um pouco o histórico turístico, por exemplo. Os gringos, né, e eu estou falando de uma forma pejorativa para essas pessoas, eles vêm para o Brasil na época de carnaval. Consumir o carnaval. Consumir a mulher negra, o homem negro. Hoje eles vão ver mais a Oktoberfest, porque as escolas têm mais branca que preta, mas tá tudo certo, tá tudo E certo. aí o que acontece? Dentro do terreiro, hoje a gente está vendo a mesma coisa. Essa é uma dor que eu tenho. Porque a gente tem pouquíssimos dirigentes negros com fala. Pouquíssimas pessoas negras em destaque. Hoje, o que vende? Né? O Instagram é uma ferramenta eurocentrista, centrista, que vende o mestre Quimbandeira, o pai de santo, todo mundo loiro de olho azul. É mesmo. E aí, Todo mundo de Logum Edé. E com aquele cabelo, corte italiano, gelzinho pro lado, tatuagem no corpo, e é isso. E aí a gente vê que o que acontece? Sem camisa, né? Exatamente. E aí a gente vê muito essa falta do negro, falta da cultura e excesso de venda, né? E eu acredito que, infelizmente, a gente teve um retrocesso ou ainda uma percepção, porque isso não era um tema. O negro nunca foi um tema de discussão. A gente via na escola, nos anos 90, o negro com aquele arquétipo, ajude a África, o negro... Como se a África fosse um lugar miserável, né? Entende?
E aí você fala de novela, você falou, por exemplo, da Thaís Araújo, a gente tem o Lázaro Ramos, você vê que são pessoas que estão ali fazendo o seu papel, mas mesmo eles... Lázaro Ramos nunca será galã. Ele não tem o padrão galã. Porque ele é preto, retinto e ele tem os traços pretos. Ele não é Você vê que a Thaís Araújo, ela é protagonista porque ela é uma mulher de pele mais clara, traços mais finos. Traços mais finos, sim. E aí, o que você acha como dramaturgo disso tudo que eu falei dentro da novela? O que falta para que a gente tenha mais protagonistas negros? Não só os protagonistas, mas que tenha realmente uma realidade humana sobre o negro. É sobre isso que estamos falando, certo? Novela sobre a Claro, cultura não, negra. independente de traço fino ou não é? Porque é uma coisa também absurda a gente ficar estereotipando aquela pessoa, aquele tipo. Isso não existe. O que falta, França, realmente é uma consciência de quem está produzindo e é, sobretudo, podcast como que você está realizando para colocar a boca no trombone. É realmente a única maneira que eu vejo possível, porque foi dessa maneira que a história foi sendo movimentada. Não é a pessoa ficando acuada, não falando, ou ficando com receio. Isso não vai levar a nada. A única maneira que nós temos de realmente movimentar o mercado é fazer esse tipo de produto que você está realizando, entre outros. É isso. Inclusive, eu dou uma dica de uma série que eu estou acompanhando, que é muito boa, que fala de história de negro, que chama Capoeiras. Maravilhoso. É maravilhoso. Eu não lembro o nome do ator, mas ele faz também Impuros. Ele é o protagonista do Impuros. Olha, pela primeira vez uma autora foi eleita na Academia Brasileira de Letras. A autora do romance Um Defeito de Cor. Que foi enredo da Portela. Pela primeira vez. Sabe o que é isso? Pela Então, primeira veja a vez. importância disso. Eu frequento muito a academia e realmente o presidente, Camerval Pereira, a equipe da academia, está muito mais incluída agora em abrir para outras etnias, para outras raças, incluindo o índio, inclusive. Não é? Um grupo de amarelos me procurou depois no talk show que eu participei lá no Rio. Né? Amarelo porque não são orientais, são brasileiros, também com essa questão, com essa problemática. Que querem ser inseridos com pessoas normais dentro da sociedade. Exatamente. Agora, antes que alguém levante ali, Respondi. antes que alguém levante ali, fala um pouquinho do livro, Léa Garcia. Pois bem, aí é isso que eu sou convidado para fazer. Eu tenho feito biografia de atores e da Léa Garcia pelo filho dela. Ela vai ser tema do Samba Enredo da Mocidade Alegre. E está agora com exposição no Rio, aqui em São Paulo, vai ter uma exposição dela no Memorial da América Latina, e o filho, Marcelo Garcia, está extremamente imbuído de levar adiante a história dela e toda a cultura afro, a cultura do preto, e realmente assim, a minha estrutura do livro é contar a história dela pela memória do filho, mas também trazer e traçar um panorama das personagens pretas desde o teatro experimental do negro. É isso. Está convidado, vai estar aqui no nosso programa. Exatamente. Já sei, obviamente, né, com muito gosto. E eu fui num evento de carnaval sobre o samba enredo dela e todos os temas tratados, claro, convergem para o tema aqui do nosso Franz Meyer. Muito da Ju Fênix. Muito bom. E Gente, a gente fez algumas perguntas para todos vocês que estão aí. O que é coisa de preto para você? Ô Mauro, você não respondeu. O que é coisa de preto para você? Quando eu penso coisa de preto, eu vou para a África, que é o nosso berço da humanidade. coisa de preto, axé. Muito legal, muito Vamos importante. separar algumas perguntas. Cada um pega uma? Cada um pega uma. Estamos aqui com a nossa assistente de palco, com a barriga com uma... Vamos lá. Eu peguei aqui. O que é coisa de preto? Foi respondido como Soul Music. O J.
vou responder aqui, coisa de preto. É toda a ancestralidade que nos rege, são os reis, rainhas apagados da história. São pessoas e almas que foram ignoradas, destruídas, mas que mesmo com todo o sofrimento não desistiram de sua essência, de berço da nação. A dor não nos resume. Quem escreveu, gente? Ai, que lindo! Muito obrigada! Muito lindo. E aqui, o que é coisa de preto na concepção dessa pessoa? Ela diz que acha que é tudo aquilo que é ligado às raízes, ao nosso solo. Coisa de preto é uma questão histórica sobre o Brasil, onde foram menosprezados e toda manifestação, entre aspas, em relação a isso que é envolvido. Puxa, olha, o meu realmente veio aqui perfeito. Coisa de preto é tudo que é ligado à arte, à música, à cultura, à filosofia, à religião, entrelaçado com a vida, com a política. Eu achei sensacional e me lembrei de você, não, perfeito, parece até que caiu direitinho de tudo que eu falei. E realmente me lembrei do meu saudoso colega, o poeta Ferreira Goulart, da Academia Brasileira de Letras, que me dizia o seguinte, olha, a arte transforma a dor em prazer estético, que é realmente tudo que a Ju Fênix está falando aqui, não é? E nós todos aqui, realmente, o cerne da questão é esse também, sobretudo isso. E é isso. Que tarde, hein? Só o começo. É incrível. Esse é o 00, né? 00. Que 00, hein, gente? Eu queria agradecer a todos e a cada um. Agradecer a Bru. Agradeço Que por essa história, que oportunidade, potência. Que honra. Pode se despedir, Bruna. Muito obrigada. Agradeço o espaço. É só o começo de uma trajetória linda. Então, que todos os nossos ancestrais abençoem esse caminho, deem força e expansão de consciência e tragam aí mais e mais histórias para que a gente consiga saudar e reverenciar o nosso povo, a nossa cultura e inseri-los nos lugares de visibilidade. Mauro, muito obrigado. Eu agradeço, achei maravilhoso o cenário aqui, inclusive, muito especial. Agradeço a todos. Ju, suas palavras. Eu choro. Começou. Aconteceu, Ju. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, a nossa equipe, ao Tato, a Júlia, Vitinho, aos meninos, a Vivi, a todos os filhos, a você, ao Mal, a Bruna, e dizer que é um sonho. E toda vez que eu vejo um sonho se realizar, eu imagino que para algumas pessoas isso é muito, mas para quem sabe da nossa história, isso é grandioso. Estar aqui hoje, poder pegar o microfone e usar a minha voz para falar sobre o meu povo é um privilégio. Então, nesse lugar de privilégio que a gente pouco ocupa, porque a gente não tem privilégio em nada, eu quero agradecer a todos que vieram antes de mim, a minha ancestralidade, a minha mãe, a minha avó, meu pai, a todos os orixás e a Exu, que faz o caos virar acerto. Porque se existe dois caóticos, estamos aqui. Fran, muito obrigada por essa oportunidade de dividir a minha história, a minha vida e os meus sonhos com você. Gratidão. A nossa história, agradeço a todos vocês, a toda a ancestralidade. Agradeço mais um passo dado, como eu falei no começo. Eu sou porque nós somos. Quando eu falo aqui nesse microfone, eu carrego todas as vozes dos ancestrais que foram silenciados, todas as vozes dos ancestrais que precisam falar, se expressar. Agradeço a minha esposa, a minhas filhas, ao meu sangue que começa a falar e gritar, especificamente falando, ao Gui, nosso produtor, o Brands, estamos aqui, ao Tisco, a toda essa ancestralidade que me permitiu, e peço sempre, né, a ancestralidade que continue me dando o dom, a inteligência, a voz, para poder trazer o melhor de dentro para fora. Pode não ser o melhor que as pessoas queiram ver, mas é o meu melhor. E vocês tenham certeza que eu sempre vou correr no nosso melhor. E para nós, tudo para nós. Nada para ele. Gaúcho!